refração. Mais uma vez agradeço à doutora Mônica, ao doutor Gabriel, ao Saulo, que possibilitaram o acontecimento desse nosso curso. Bom, a aula de hoje, o que eu vou falar vai ser sobre refração e cicloplegia. Alguns tópicos que vão ser abordados hoje. Sistema de acomodação, tolerância acomodativa, ponto próximo e ponto remoto, fármacos que atuam na acomodação, a refratometria, que é tabelas de acuidade visual, só um pouquinho. A diferença de refração objetiva e subjetiva, diferença de refração dinâmica e estática, passos do exame da refração, por que e como realizar a cicloplegia e falar um pouquinho de espasmo acomodativo. Então, para a gente falar de acomodação, a gente precisa primeiro saber um pouquinho mais do corpo ciliar. O corpo ciliar, ele é de formato triangular. Vocês estão vendo o meu mouse aqui? Dá para ver? Dá para ver, dá para ver. Sim, dá para ver. Tá, obrigada. De formato triangular, ele fica entre a raiz da íris e a retina periférica. É formado pelos processos ciliares, a pars plicata e a pars plana. É o responsável por produzir o humor aquoso e é o grande trabalhador braçal da acomodação. Então, a acomodação, ela vai se dar através do sistema parasimpático colinérgico. Então, quando uma imagem ela é observada desfocada pelo olho, ela cai atrás da retina, é uma imagem desfocada. O córtex, ele percebe isso e através do terceiro par, ou seja, do nervo oculomotor, ele vai enviar o sinal para os músculos do corpo ciliar, que vão se contrair e vão possibilitar a acomodação, que vão trazer essa imagem para a retina, fazendo com que ela seja observada de uma maneira nítida. Então, num caso que não está ainda com acomodação, né? Num caso sem acomodação, os músculos ciliares eles estão relaxados, as fibras onulares elas estão tensionadas. Quando ocorre a acomodação, os músculos ciliares eles se contraem, eles vêm para dentro. As fibras onulares elas ficam relaxadas e o cristalino ele fica abaulado, ele aumenta o seu diâmetro antero-posterior. As suas faces elas ficam mais convexas, possibilitando a convergência dos raios. Tá? Uma coisa importante, um conceito importante, é que a acomodação não é só para perto, ela é para longe também. Na acomodação também ocorre a miose, em que vai ocorrer a diminuição das aberrações periféricas e a imagem vai ser vista com maior nitidez. Ocorre também a convergência, que é quando os olhos eles viram para dentro. Isso vai permitir a bifovealidade, evitando assim a diplopia. Só um conceito importante disso é o conceito de relação CA sobre A, que para cada uma dioptria esférica que se acomoda, os olhos eles desviam em torno de 13,5 dioptrias prismáticas, de 13,5 a 4. Isso daqui é aquela relação CA sobre A que é falado no estrabismo, por exemplo, uma relação CA sobre A alta, por exemplo, 8 dioptrias. O que significa isso? Que essa pessoa, para cada dioptria esférica que ela está acomodando, ela está desviando o olho em torno de umas 8 dioptrias prismáticas. Então, agora, a acomodação em relação à idade. A amplitude de acomodação, ela vai diminuindo com a idade, tá? Então, quando a pessoa nasce, né, o recém-nascido, ele tem uma amplitude de acomodação, ele consegue acomodar em torno de 14 dioptrias. Já em torno de 35 anos, esse valor ele cai pela metade, e fica em torno de 7 dioptrias de acomodação. Já em torno de 60 anos de idade, isso vai quase a zero, fica em torno de 1 dioptria, tá? Só que uma coisa importante é diferenciar a amplitude de acomodação da tolerância acomodativa, porque são conceitos diferentes. A tolerância acomodativa, de maneira geral, é quantas dioptrias o paciente consegue tolerar sem sintomas de astenopia, ou seja, sem dor de cabeça, fotofobia, dor no olho. Tá? Então, com 5 anos de idade, a tolerância acomodativa ela vai ser em torno de 4 dioptrias. E a cada 10 anos que vai se passando na vida, essa tolerância acomodativa vai diminuindo 1 dioptria. Então, com 15 anos, a tolerância acomodativa é em geral de 3 dioptrias, 25 anos de 2 dioptrias, 35 anos de 1 dioptria e 45 anos em torno de 0. Lembrando que
isso não significa que a pessoa não acomoda. Ó, com 45 anos, a amplitude de acomodação dela, 45 anos, é em torno de 4 dioptrias. Mas a tolerância acomodativa dela é em torno de 0. Isso significa que para ela acomodar, por exemplo, 4 dioptrias, ela vai começar a sentir desconforto, cefaleia, enfim, sintomas de astenopia. Então, vamos para um exemplo. 5 anos de idade. Um paciente com 5 anos de idade que tem mais 3 de hipermetropia em ambos os olhos. Esse paciente ele vai ter queixa de astenopia? Não. Por quê? Porque a tolerância acomodativa dele é em torno de 4 dioptrias. Então, ele acaba compensando todo esse grau de hipermetropia dele, nessa tolerância acomodativa que ele tem, sem ter sintomas de astenopia. Agora, um paciente de 35 anos de idade, com mais 3 de hipermetropia, esse paciente vai ter queixa de astenopia? Sim. Por quê? Porque a tolerância acomodativa dele é em torno de mais 1. Então, ele não vai conseguir compensar todo o grau de hipermetropia dele com a tolerância acomodativa sem ter sintomas de astenopia. E essa tolerância acomodativa que a gente vai levar em consideração quando a gente for prescrever um paciente com hipermetropia. Mas isso vai ser abordado mais adiante nas aulas específicas aí de ametropias. Agora o conceito de ponto remoto. O ponto remoto é o ponto de visão mais nítida para longe com a acomodação relaxada. Por exemplo, o ponto remoto no emétrope. Os raios de um olho do emétrope, ou seja, que não tem nenhum erro refrativo, tipo o Matheus, o nosso colega, os raios eles saem paralelos, tá? Eles não sofrem nenhuma divergência. Então, o ponto remoto vai se dar no infinito, porque raios paralelos eles se encontram no infinito. Agora, o ponto remoto no míope. Os raios no míope eles saem convergentes. Então, o ponto remoto no míope, ele vai ser real e finito. E quanto maior a miopia, mais próximo da córnea vai ficar o ponto remoto no míope. Por quê? Porque mais convergentes vão ser os raios. Agora, no hipermétrope. No olho hipermétrope, os raios eles saem divergentes. Então, pelo prolongamento desses raios, a gente vai conseguir ter esse ponto remoto atrás do olho, ou seja, o ponto remoto no hipermétrope, ele é virtual. Atenção! Corrigir o erro de refração significa transferir o ponto remoto para o infinito. Então, no míope, essa correção ela vai se dar com lentes divergentes, e no hipermétrope, essa correção vai se dar com lentes convergentes. Agora, o conceito de ponto próximo. Ponto próximo é o ponto de melhor visão, é o ponto mais nítido para perto, considerando a acomodação. Ele vai ser dado pela fórmula ponto próximo igual a amplitude de acomodação menos a ametropia da pessoa, tá? E o ponto próximo ele é dado em dioptrias. Importante lembrar que o ponto próximo no emétrope, ele vai ser igual à sua amplitude de acomodação. Por quê? Porque o emétrope ele não tem ametropia, aqui é 0. Então, o ponto próximo é igual à amplitude de acomodação. Eu vou dar agora alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor disso. Então, todos os exemplos que eu for dar agora vão ser de míope, emétrope e hipermétrope com amplitude de acomodação de 5, tá? 5 dioptrias. Por exemplo, então o míope, que tem uma amplitude de acomodação de 5 dioptrias e uma miopia de menos 3. Qual que vai ser o ponto próximo dele? Então, jogando nessa fórmula, a amplitude de acomodação dele é de 5 menos 3 dioptrias que ele tem. Menos com menos, mais. Então, ele vai ter, ponto próximo vai ser de 8 dioptrias. Beleza, mas eu não quero saber em dioptrias, eu quero saber isso em centímetros. Como é que eu faço isso? Eu vou substituir esse valor, eu vou jogar ele naquela fórmula da vergência, que o poder da lente é igual a 1 sobre o foco. Então, aqui eu vou substituir e eu tenho que 8 é igual a 1 sobre o foco. E eu vou encontrar o valor de foco igual a 0,125 metros, que em centímetros é igual a 12,5 centímetros. Nesse mesmo exemplo de um emétrope de 5 dioptrias de amplitude de acomodação. O ponto próximo dele vai ser igual à amplitude de acomodação, substituindo na fórmula de divergência, eu tenho que o foco dele vai se dar em torno de 20 centímetros. O ponto próximo dele, né? Em torno de 20 centímetros. Já no hipermétrope, com 5 dioptrias de amplitude de acomodação e mais 3 de hipermetropia, esse paciente ele vai ter um ponto próximo de 2 dioptrias, jogando na fórmula da divergência, eu vou ter que essa distância vai ser de 50 centímetros.
tá? Então, é por isso que a gente fala que a miopia ela ajuda na visão para perto, tá? E com esse exemplo a gente consegue elucidar bem isso. Então, agora, falar um pouquinho dos fármacos que atuam na acomodação. A gente tem os agonistas colinérgicos, como exemplos a pilocarpina e o carbacol, utilizados para realizar miose, ou seja, fechar a pupila abrindo o ângulo camerular. Então, por exemplo, a pilocarpina ela vai ser usada muito no FAP, o carbacol vai ser utilizado após a colocação da LIO na cirurgia de catarata. E a gente tem os antagonistas colinérgicos, como exemplos a atropina, ciclopentolato e tropicamida. Eles vão relaxar o corpo ciliar, inibindo assim a acomodação e também fazendo a midríase. Agora, os colírios com maior efeito cicloplégico, tá? A atropina é o colírio que mais causa cicloplegia, seguido do ciclopentolato e depois da tropicamida. E os colírios de maior efeito midriático, na verdade, dentre esses três, é a tropicamida, seguido depois pela atropina e pelo ciclopentolato. Só lembrando que a fenilefrina, ela não faz cicloplegia, ela não vai atuar nisso daí. Ela só vai fazer a dilatação. Por isso que a gente faz aquela nossa misturinha de M mais F, porque a fenilefrina ela ajuda bastante na dilatação. E importante também é sempre questionar os pacientes em relação às medicações que eles utilizam, porque, por exemplo, a escopolamina, ela tem efeito na acomodação. A escopolamina, ela está presente no do Buscopan, que é para dor abdominal e cólica. Então, aí uma importância de perguntar as medicações que o paciente faz uso. Então, principais características dos colírios, né? Os colírios, eles vão diferenciar em relação ao período de indução e a duração deles. Então, a atropina, ela é desses três colírios aqui, mais utilizados na prática, a que tem maior poder de cicloplegia. Mas por que a gente geralmente não utiliza eles na refração? Porque o período de indução dele, que ele vai ter o maior pico dele de ação, vai se dar em torno de 2 a 3 dias. E ele vai ter uma duração de quase 2 semanas, tá? Então, por isso que ele é mais usado em casos, por exemplo, de uveíte, para espasmo, né, para diminuir a dor, do que propriamente na refração. Então, na refração, a gente vai utilizar mais o ciclopentolato, que vai ter um período de indução em torno de 40, 60 minutos, em média, e uma duração de até 24 horas. Enquanto a tropicamida, que tem um efeito mais midriático, mas também tem um efeito de cicloplegia, ela vai ter o período de indução em torno de 20 a 35 minutos e uma duração de, no máximo, aí 6 horas. Então, alguns efeitos adversos, né? A atropina, então, a gente não utiliza ela nessa questão da refração pela meia-vida longa e porque ela também possui uma dose letal. Ela, em torno de 10 miligramas, ela pode matar uma pessoa. Isso é em torno de 20 gotas. E o antídoto dela é a fisostigmina, tá? O ciclopentolato, ele pode causar reações psicóticas, sonolência, vasodilatação periférica, aumento da temperatura corporal, e é por isso que ele é vendido com receita especial. E o midriacil, a tropicamida, ela é segura em neonatos. Agora, então, a refratrometria ocular. Conceito, né, é a identificação do ajustamento da imagem. Então, se a pessoa tem uma hemetropia ou se ela possui alguma ametropia, algum erro refrativo. Os erros refrativos não corrigidos, eles constituem a causa mais comum de baixa da acuidade visual, que é aquela questão da imagem ficar desfocada. E a astenopia, ela é o conjunto de sintomas subjetivos ou desconforto relacionado ao uso dos olhos, como cefaleia, dor, desconforto ocular, fotofobia. Isso tudo vai entrar no grupo de astenopia. Agora um pouquinho de acuidade visual, né? A acuidade visual ela é determinada pelo estabelecimento dos menores optotipos que podem ser identificados corretamente pelo paciente a uma determinada distância, tá? E ela vai ser expressa por fração, por exemplo, 20/200, ou decimal, 0,1. Então, uma coisa só interessante, né, que a gente sempre utiliza as tabelas, 20/200, 20/20. Da onde é que vem esse 20? 20 significa 20 pés, que na escala métrica corresponde a mais ou menos 6 metros, tá? Então, o 20/20 seria o nosso 6/6, tá? Então, nessa fração aqui, o que cada um representa? O numerador, ele vai expressar a distância em que o exame foi realizado,
e o denominador ele representa a distância e que um indivíduo emétrope vê aquele optotipo. Tá? Então, por exemplo, em 2040, o 2040 corresponde ao nosso 612. Tá? O que significa isso? Que a 20 pés, um indivíduo, então um paciente de 2040, né, que vê a acuidade visual melhor dele é 2040, significa que a 20 pés, ele vê um optotipo que uma pessoa emétrope, sem erro refrativo, vê aquele optotipo a 40 pés. Então, a mesma coisa. Então, a 6 metros, ela vê um optotipo que uma pessoa emétrope conseguiria ver a 12 metros. Agora, por que esse famoso 6 metros, né? Por que sempre 6 metros? Importante, de novo, a acomodação não é só para perto, ela é para longe também. Então, a gente já ouviu muito falar, 6 metros é porque a gente faz 6 metros porque os raios se igualam ao infinito. Mas, tipo, como assim 6 metros é igual a infinito? É porque os raios a 6 metros, eles sofrem muito pouca divergência, simulando, entre aspas, o que ocorre no infinito. Se a gente colocar na fórmula da divergência de dioptrias igual a 1 sobre o foco, a gente tem que dioptrias é igual a 1 sobre 6 metros é igual a 0,17 dioptrias. Então, para ver algo a 6 metros, a gente acaba acomodando em torno de 0,17 dioptrias, ou seja, é uma acomodação muito desprezível, tá? Então, é por isso que a gente considera 6 metros igual a infinito. Agora, é importante atentar à distância contida na tabela de acuidade visual. Por quê? Algumas tabelas elas foram feitas para serem realizadas a 5 metros. Outras tabelas, está lá escrito, tem que ser realizadas a 4 metros, tá? Então é importante atentar a isso. Então, por exemplo, um exame a 4 metros, tá? Então aquela tabela foi feita para o exame ser realizado a 4 metros. Só que a gente tem que considerar que o paciente vendo um objeto a 4 metros, ele está acomodando sim. Quando a gente coloca na fórmula da divergência, a gente tem que a 4 metros a acomodação vai ser em torno de 0,25 dioptrias. Então, seria, assim, correto fazer a subtração desse valor na prescrição final, porque a refração a 4 metros deixa o paciente 0,25 dioptrias mais míope, tá? Então, é por isso que ele teria que ser subtraído nessa prescrição final. Então, agora eu vou falar um pouquinho das tabelas de acuidade visual. Eu resolvi falar um pouquinho mais disso, porque eu vi que isso são, às vezes, uns detalhezinhos bobos que a gente, na prática, a gente acaba nem precisando utilizar, mas que eles são pedidos, caem na prova do CBO, tá? Então, as tabelas aqui de Snellen e o anel quebrado de Landolt, né? A tabela de Snellen, que é aquela que a gente mais usa ali na Unicamp, ela foi uma tabela que ela foi criada em 1860, tá? Ela é uma tabela que ela não foi criada para ser projetada numa caixa de luz, tá? Como eu vou falar de um outro tipo de tabela de acuidade visual, tá? Ela é uma tabela que ela não tem escala logarítmica, tá? A redução dela não é constante. O que quer dizer isso? Quer dizer que a proporção de redução, por exemplo, de 0,1 para 0,2 não é a mesma de 0,4 para 0,5. Tá? O que a gente, na verdade, esperaria de uma tabela de acuidade visual, às vezes para fazer um estudo, enfim. Tá? Então, ela não reduz de forma constante logarítmica. E outra coisa interessante da tabela de Snellen é que tem algumas letras que são mais legíveis que outras, mesmo contidas na mesma linha. Por exemplo, as letras V, U, L, T, C, elas são mais legíveis do que as letras B, H, S e G. Tá? Então, se a gente pegar essas mesmas letras numa mesma linha, pode ser que o paciente consiga ler essas daqui, mas não consiga ler essas. Então, essa é uma crítica à tabela de Snellen. E o anel quebrado de Landolt, ele, assim como a tabela de Snellen, ele também não segue uma escala logarítmica, ele não reduz de forma constante ou proporcional. Agora, a tabela de Bailey-Love. Essa tabela foi criada na década de 70 e ela foi usada naquele grande estudo que teve do diabetes, que é o ETDRS. Tá? Ela foi criada para ser utilizada a 4 metros e retroiluminada para um nível de luz calibrado, tá? Ou seja, para ficar numa caixinha de luz. O mesmo número de letras, ela tem o mesmo número de letra por linhas, o espaço entre as letras ela vai diminuindo proporcionalmente de uma forma constante e logarítmica, tá? Ao contrário da tabela de Snellen. Tanto que aqui a gente tem o mesmo número de letras por linhas, vão diminuindo de forma proporcional.
É por isso que ela é considerada e chamada de uma escala log-mar, porque ela reduz de forma logarítmica. Agora, alguns exemplos de tabelas de acuidade visual para longe em crianças, tá? A gente tem as tabelas, o exame do Teller, né, que é o método do olhar preferencial. Ele vai ser utilizado nas crianças de 0 a 3 anos. Eu vi algumas literaturas que falavam umas crianças um pouquinho maiores, assim, maiores do que 6 meses, enfim. Como é que se dá o exame do Teller? Ele leva em consideração o fato das crianças preferirem olhar para objetos ou grades com maior contraste. Então, quando a gente coloca essa placa aqui para a criança ver, a tendência dela é olhar para esse lugar onde tem contraste. Então, essas placas elas vão diminuindo o contraste cada vez mais, tá? Então, e essa diminuição do contraste vai também se dando de forma logarítmica. A gente tem outro exemplo aqui de tabela, uma forma de avaliação da acuidade visual das crianças, os cartões de Cardiff, que são cartões cinzas com figuras que vão ficando cada vez menos brancas, né? Ou seja, a gente leva também em consideração o contraste. E as imagens, elas são peixinhos e barquinhos. Elas são também utilizadas em crianças de 1 a 3 anos, tá? E o Leia é utilizado em crianças pré-alfabetizadas, ou seja, de 4 a 7 anos. Oi? Ah, não. Utilizadas em crianças pré-alfabetizadas de 4 a 7 anos, compostas por figuras maçã, casa, círculo e quadrado. A vantagem é que todas essas imagens elas ficam embaçadas de maneira igual, ou seja, essa, por exemplo, linha de baixo aqui, a gente não consegue diferenciar direito o que é maçã nem círculo, tá? Então isso é uma coisa positiva dessa maneira de avaliar a acuidade visual. E outra coisa é que ela também se dá de forma logarítmica, a redução desses optotipos. Uma coisa importante é que a acuidade de letras ela é mais preditiva para a visão e leituras funcionais do que a acuidade de símbolos. É por isso que sempre que a gente puder, é melhor dar preferência para as letras ao invés de optotipos, tipo essas figurinhas, principalmente em crianças, né? Que a gente às vezes fica na dúvida, será que a gente já consegue utilizar as letras? Enfim, sempre que puder utilizar as letras, elas são mais preditivas aí da visão. E as tabelas de Petz tem 2 exemplos, que é a de Jäger, não sei se é Jäger, e Rosenbaum. Outra fórmulazinha importante é a relação da acuidade visual com a metropia. A gente consegue calcular a acuidade visual, ter uma noção da acuidade visual sem correção em relação à metropia da pessoa em dioptrias. Por exemplo, se dando pela fórmula, a acuidade visual sem correção é igual a 0,25 dividido pela ametropia em dioptrias. Então, um paciente com miopia ou hipermetropia de 2 dioptrias, ele vai ter uma acuidade visual sem correção, colocando aqui na fórmula, de 0,125. Agora, vamos falar um pouquinho mais de refração objetiva e subjetiva, né? A refração objetiva, ela não requer a cooperação do paciente, então a gente vai ter como exemplos a esquiascopia, a retinoscopia e os autorrefratores. Já a subjetiva, ela requer a cooperação do paciente, como, por exemplo, o Grins. Eu não vou falar muito mais detalhes disso, porque a gente vai ter aula específica de cada um desses assuntos. E a diferença de refração dinâmica e estática. Na refração dinâmica, a gente leva em consideração o componente acomodativo. Já na estática, a gente vai retirar o componente acomodativo, a gente vai fazer a cicloplegia. E essa cicloplegia, ela pode se dar através dos agentes cicloplégicos, de que eu já comentei antes, os colírios, ou pela técnica de fogging. Então, os passos da refração. Toda refração ela tem que iniciar com uma anamnese, considerando as queixas do paciente, perguntando se a visão borra a que distância, a hora do dia que isso acontece, há quanto tempo que se iniciou, se a pessoa já faz uso de óculos, se ela já fez alguma cirurgia prévia, problemas oftalmológicos prévios, comorbidades e uso de medicações, né? Lembrar do Buscopan lá que eu comentei antes. Fazer a lensometria, caso o paciente utilize óculos. A lensometria, para os errinhos aí que não conhecem, é o aparelho lensômetro, que a gente vai colocar o óculos nesse aparelho e ele vai fazer a leitura dos graus, enfim, do grau que tem naquele óculos do paciente, tá? Então, às vezes, isso é uma coisa importante para já saber qual que era o grau que o paciente estava utilizando. Por exemplo, se o paciente
e vem para uma consulta só para ver como é que estava o grau, se teve mudança ou não, mas não tem nenhuma queixa, ele fala que se adaptou bem ao óculos, ter essa informação é bem importante. Fazer a acuidade visual sem correção. E importante, a acuidade visual para perto, a gente vai fazer em todos os pacientes que tiverem queixas específicas e também quando a gente for prescrever aqui os óculos, né, os multifocais, quando o paciente já precisa do óculos para perto. Importante é que a acuidade visual sempre tem que ser feita antes da cicloplegia, porque senão depois a gente vai dificultar isso daí para o paciente. Daí a gente vai fazer a acuidade visual com correção para longe sem cicloplegia e depois a acuidade visual com cicloplegia. Agora, por que realizar a cicloplegia? Qual que é a importância disso? A importância é a gente avaliar a diferença da refração dinâmica da estática. Outra coisa importante é que as crianças elas possuem um alto poder de acomodação. Então, quando a gente faz a refração da criança sem cicloplegia, a gente não está conseguindo ver o grau direito dela, né? Porque, lembrando, ela tem uma amplitude de acomodação muito grande. E a gente também não vai conseguir ver os casos de espasmo acomodativo, que é chamada pseudomiopia, caso a gente não realize a cicloplegia. Isso daqui eu vou explicar um pouquinho melhor mais adiante. Agora, em quem não realizar a cicloplegia, né? Pacientes pseudofásicos ou afásicos que não têm mais o cristalino, né? A gente não precisa realizar a cicloplegia. Por quê? Porque não vai ter diferença nenhuma neles. Então, por exemplo, lá no ambulatório da Katikong, as criancinhas lá que são afásicas, não precisa pingar cicloplégico. Os idosos, que também já não têm uma amplitude de acomodação muito grande, lembrando lá naquela curva que a gente tinha visto, né, que com 60 anos, a amplitude de acomodação é em torno de 1, né, então uma pessoa de 80 anos de idade, ela vai ter uma acomodação praticamente de 0, tá? E outra questão também é no paciente do ceratocone. Por quê? Porque no ceratocone, se eu for cicloplegiar o paciente, eu vou ter um componente de midríase também. Quando ocorre essa dilatação da pupila, isso acaba aumentando muito a aberração periférica desse paciente ceratocone que já tem uma córnea super irregular. Então, é por isso que, nesses casos, a gente acaba optando por não cicloplegiar os pacientes. Agora, né, como realizar a cicloplegia? Colírio cicloplégico. Então, a gente está lá no ambulatório, né, com as nossas crianças felizes, cooperativas. Oi? Ó, José. Oi? Tá. Então, a gente está aqui com as nossas crianças felizes e colaborativas. Nesses casos, a gente vai utilizar ciclopentolato, uma gota, esperar uns 5 minutinhos e pingar a tropicamida uma gota. E a gente vai aguardar 40 minutos da primeira gota para fazer o exame de refração. Por quê? Porque é mais ou menos o tempo que leva para o ciclopentolato agir, tá? E claro, a tropicamida a gente vai utilizar porque, em geral, no exame da refração a gente também vai fazer o exame completo de fundo de olho, muitas vezes a criança a gente vai ter que fazer a isquioscopia, então a gente também vai precisar do olhinho dela dilatado para conseguir, né, passar a famosa faixinha. Entretanto, não é isso que a gente encontra na prática. A gente encontra crianças não muito colaborativas, né, que choram, esperneiam. É por esse motivo que a gente, em geral, utiliza 2 gotinhas de ciclopentolato, né, no caso 2 vezes, uma gota com intervalo de 5 minutos, né. Por quê? Porque essa criança vai chorar, a gota vai cair fora do olho, a lágrima vai lavar, então é por isso que a gente coloca 2 vezes. E às vezes a gente até acaba colocando 2 vezes também de tropicamida ou M+F, tá? Mas uma gotinha já seria suficiente. E eu coloquei aqui em vermelho M+F, porque é a misturinha que a gente mais usa lá, tá? Mas poderia ser só com o midriacil, a tropicamida. E também, de novo, aguardar 40 minutos da primeira gota em função do tempo de ação do ciclopentolato. Uma coisa só importante é o N+F diluído, né? Na verdade, esse diluído é mais em função à fenilefrina do que o midriacil, a tropicamida, porque a tropicamida ela é segura em neonatos, mas a fenilefrina ela pode causar bradicardia reflexa, principalmente em crianças pequenas, então é por isso que a gente acaba utilizando o N+F diluído em menores de 1 ano. Agora, outra forma de realizar a cicloplegia é com o fogging, que é a chamada técnica de neblina. Como é que vai ocorrer o relaxamento dos músculos ciliares, né? Ele vai ocorrer quando a gente fizer uma hipercorreção da hipermetropia ou uma hipocorreção da miopia. E o exame, ele vai se dar de maneira binocular, tá? Ou seja, com as 2 oculares aqui do Grins abertas. Eu vou explicar um pouquinho melhor.
Uma coisa importante só é que o fogging, ele não deve ser realizado em crianças, porque as crianças acomodam muito, então o fogging ele não vai funcionar para elas, na suspeita de espasmo acomodativo e nos candidatos à cirurgia refrativa. Então, como é que a gente faz a técnica do fogging? Bom, primeiro, o erro refrativo ele já foi previamente estimado pelo autorrefrator ou pela retinoscopia. Então, em segundo lugar, a gente vai somar mais 2,5 dioptrias para ambos os olhos, o que vai levar a uma diminuição da acuidade visual para em torno de 0,1. Então, o que significa isso aqui de somar? Se o paciente, por exemplo, ele tem mais 2,5 de hipermetropia, a gente iria colocar 5 mais 5 nas oculares, tá? Digamos que é para ambos os olhos. Agora, se o paciente é menos 2,5 de miopia, com mais 2,5, ele iria para plano, para 0 aqui, tá? Então, a gente pede para o paciente fixar essa maior letra da tabela e aguardar em torno de 10 minutos, que seria o tempo necessário para os músculos ciliares dele relaxarem, tá? Então, fazendo a cicloplegia dessa maneira do fog. Então, tá, aguardamos 10 minutos. Daí agora a gente vai começar, sempre com as oculares abertas, a gente vai começar pelo olho direito, tá? Vai se reduzindo gradualmente o poder dióptrico do olho que está sendo examinado, 0,25 de cada vez. Enquanto isso, o outro olho está com a ocular aberta do Grins, com esse mais 2,5. Quando a acuidade visual alcançar em torno de 0,5, começa a testar a presença do astigmatismo, tá? E depois, claro, vai sendo corrigido com componente tanto cilíndrico, que é do astigmatismo, quanto o esférico, até conseguir a melhor acuidade visual. Depois que a gente conseguir a melhor acuidade visual do olho direito, a gente vai anotar esses valores, vai colocar de novo mais 2,5 para a gente começar a fazer a do olho esquerdo, tá? A gente sempre deixa as duas oculares abertas, por quê? Porque o olho que não está sendo avaliado é ele que vai fazer, digamos, a acomodação desse paciente, tá? Então, de maneira reflexa, o outro olho vai ficar acomodado também. Agora, o que é o espasmo de acomodação, que é chamado da pseudomiopia, falsa miopia? Esse espasmo de acomodação, ele ocorre mais em crianças e jovens, né, que tem um poder acomodativo, uma amplitude acomodativa bem grande, e ela vai ocorrer pelo excesso de contração dos músculos ciliares devido ao trabalho prolongado em curta distância. Porque em curta distância a gente está usando muito a acomodação. Então a criança fica jogando joguinho no celular o dia inteiro, né? O dia inteiro jogando joguinho, daí depois de noite vai fazer outra coisa, enfim. O músculo ele ficou trabalhando tanto durante o dia que depois ele fica com dificuldade de voltar ao relaxamento. E o espasmo de acomodação, por uso excessivo, por dias contínuos, enfim, ele pode também, mesmo que a pessoa depois não utilize mais celular, nem faça nada para perto, ela ainda fica com esse espasmo de acomodação. Eu trouxe agora, só para finalizar, alguns casos clínicos que eu retirei desse artigo aqui, que a atropina em baixa concentração no tratamento de espasmo acomodativo. São 3 relatos de caso que eu acho importante para a gente discutir e ter consciência deles. Então, aqui, ó. O primeiro caso, paciente de 19 anos, masculino, estudante, com história de turvação na visão de longe nos últimos 2 dias. Negava trauma ou ingestão de medicação. A acuidade visual sem correção dele de 0,2, 0,15 e com correção foi para 1,0 em ambos os olhos. A refração dele sem cicloplegia era de -3 e -12,5 de dioptrias esféricas, tá? Agora, com cicloplegia, ele foi para mais 0,50 e mais 0,75 dioptrias em cada olho, tá? Então, o que isso significa? Que esse paciente ele tinha sim um espasmo de acomodação, que depois que a gente tirou essa acomodação dele, a gente viu o real grau dele. O que foi o tratamento disso? O tratamento foi atropina diluído, 0,01% à noite por 2 semanas. Foi orientado a reduzir o tempo de atividades contínuas de perto para no máximo 30 minutos, com um descanso de 10 minutos entre elas, para não ficar forçando os músculos ciliares, e sair de ambientes fechados, que é a chamada terapia funcional e ambiental, que é estimular o paciente a ir para a rua, ver coisas para longe, tá?
Daí o paciente retornou 3 semanas depois, sem queixas relativas ao tratamento com atropina e com acuidade visual de 1,0 sem correção, né? Por que ele foi para 1,0 sem correção? Porque, ó, olha aqui a metropia dele, é muito baixinho. Isso daqui quase não gera muita diferença da acuidade visual dele, considerando que ele vai utilizar a acomodação dele, né? Agora, um outro exemplo. Lu. Oi, desculpa, prof. Fala. Volta só aquele casinho, deixa eu só ter certeza que todo mundo entendeu esse mecanismo. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Por que esse paciente ficou com -3? Por que ele fica com grau negativo quando a gente faz essa medida se ele está com espasmo de acomodação? Sempre que o paciente, suponhando, esse paciente é praticamente um paciente emétrope, né? Quando esse paciente tem uma exigência visual para perto, imagina que a imagem está no infinito, a 6 metros, ele é emétrope, a imagem vai estar na retina, certo? Quando a gente aproxima esse objeto, a gente vai exigir uma contração do músculo ciliar. Suponhamos 33 centímetros, ele vai acomodar 3 dioptrias positivas, certo? Então, ele ficou contraído ali, gerando 3 dioptrias de acomodação. Quando esse músculo está em espasmo nessas 3 dioptrias, esse paciente olha para longe, aonde que essa imagem vai parar se de longe ele não precisa dessa acomodação? Vai parar no meio do olho, antes da retina. Entenderam isso? Porque o músculo está contraído 3 dioptrias. Se a imagem volta para o infinito, essa acomodação em cima dessa imagem do infinito vai fazer uma miopização da imagem. Por isso que ele fica com a visão embaçada para longe, porque assim, o foco agora vai estar anterior à retina, e por isso que a gente mede essa visão, a visão está baixa, a gente faz o exame subjetivo, vai aparecer uma miopia que ele não tem. Ele não tem refratometricamente, mas por conta desse espasmo de acomodação, esta miopia está aparecendo ali. Todo mundo entende isso? Por isso que é importante a gente medir a acuidade visual do paciente, fazer o exame. Muitas vezes, na hora que você vai passar a faixinha, você já começa a desconfiar que esse olho não é um olho míope como ele está se mostrando ali. E a hora que a gente dilata, a gente tem certeza, tá bom? Então, entendam exatamente por que essa imagem está lá 3 graus na frente da retina. Porque esse músculo está jogando essa imagem para frente, tá bom? Pode seguir, Lu. Certo, obrigada, professora. E lembrando que o espasmo de acomodação ele pode ocorrer tanto em indivíduos hipermétropes quanto míopes. Ou emétropes, né? Agora, um outro caso. Paciente de 30 anos, masculino, um técnico de informática, com história de turvação na visão de longe nos últimos 3 meses, negava ingestão de medicação. Ele já vinha fazendo uso de óculos, tá? Com mais ou menos -2 de miopia, e a acuidade visual com esses óculos é em torno de 0,4 e 0,33. Daí foi feita a refração sem cicloplegia e foi visto que na verdade ele era mais míope. Ele estava com -13,25 e -13,5 nos olhos. Fazendo essa correção, ele foi para 1,0. Daí ele foi submetido à cicloplegia. Com cicloplegia, foi visto que na verdade ele era praticamente emétrope. Ele tinha mais 0,25 nos 2 olhos, com acuidade visual de 0,1. Ou seja, um caso de espasmo de acomodação. O que foi orientado a esse paciente? Foram prescritos óculos sobre a refração com cicloplegia e atropina, prescrito atropina 0,01 à noite por 4 semanas e a terapia funcional ambiental. Daí ele retornou após 4 semanas com queixas de baixa da acuidade visual para perto, claro, ele estava usando a atropina, mas a acuidade visual para longe normal. Recomendou-se mais 2 semanas de colírio e retorno após 2 semamas sem o colírio. Retornou após 4 semanas, sem sintomas de baixa da acuidade visual. E daí agora um último caso, tá? Paciente de 25 anos, feminina universitária, com história de turvação na visão de longe nos últimos 2 meses. Usava óculos de descanso, que perdeu mais ou menos uns 6 meses. Negava ingestão de medicação. A acuidade visual sem correção dela era de 0,01 em ambos os olhos e com correção de 1,0. Sem cicloplegia, ó, tava aqui quase que nem o Vinícius, -0,7 e -6,5 no olho esquerdo. Com cicloplegia, foi para
menos 0,5 e menos 0,75. Ou seja, mais um caso de espasmo de acomodação. O tratamento foi prescrever atropina 0,01% à noite por 2 semanas, terapia funcional ambiental. Retornou 2 semanas depois, com queixas de turbação visual para longe. A refração, nesse momento, sem a cicloplegia, já tinha diminuído para 2,5 e menos 2 no olho esquerdo. Indicou-se o uso, então, de 2 gotas de atropina à noite, com intervalo de 5 minutos entre elas, e retornou 3 semanas depois, sem queixas, e a acuidade visual de 1,0 com correção de refração com cicloplegia, ou seja, com essa correção aqui, de menos 0,5, menos 0,75. Indicou-se o uso de atropina diluída de 0,01% à noite por mais 4 semanas, e retornou 2 meses após, sem queixas e com acuidade visual com correção de 1,0 em ambos os olhos. E é isso, pessoal. Só para falar que as referências que eu utilizei foram a Academia Americana, o CBO e o livro de refratometria ocular e a arte da prescrição médica do Dr. Milton Ruiz. E é isso aí. Obrigada.